Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. CPI da Câmara do Rio ouve representantes da Prefeitura sobre o processo de licitação de camarotes no Sambódromo. Fatos novos ocorreram durante o depoimento que nos fez, então, ajustar e ter um novo rumo de convocações e de solicitações de documentos. Vereadores participam de cursos de comunicação legislativa para aperfeiçoar o uso de ferramentas digitais. E exposição no Museu Histórico Nacional revela a relação do carioca com os rios que cortam a cidade. A exposição, digamos que seja uma cartografia poética, né, para a gente, enfim, lidar com esses vários rios, né, que abastecem a nossa cidade, mas a partir desses olhares não só históricos, né, quanto esses olhares de agora. Não saia daí, a gente volta já. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição falando da CPI dos camarotes. O ex-secretário da Casa Civil, vereador Paulo Messina, foi ouvido nesta segunda-feira. Também prestou esclarecimentos o responsável pela fiscalização do processo de licitação dos camarotes da Sapucaí. A CPI apura se houve irregularidades nos leilões realizados pela Prefeitura. A presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, vereadora Rosa Fernandes, abriu os trabalhos da CPI que apura o processo licitatório dos camarotes do Sambódromo, questionando o ex-secretário da Casa Civil, vereador Paulo Messina, se ele conhecia alguma das empresas que participaram do leilão do conjunto de camarotes do setor 9 da Passarela do Samba. A presidente da comissão ainda questionou qual a responsabilidade da Casa Civil no processo de licitação. Messina negou conhecer qualquer representante das empresas que participaram do processo. O ex-chefe da Casa Civil disse que instaurou uma sindicância para apurar todo o trâmite da licitação, mas que ainda não teve acesso à conclusão do processo, que acontece em sigilo. A Casa Civil, na verdade, ela tem dentro dela a Subsecretaria de Serviços Compartilhados, que era a antiga Secretaria de Administração. Essa subsecretaria, na verdade, ela executa os processos de licitação centralizados, né? Ela só executa. Então, a demanda ela vem das outras pastas, né? Uma pasta quer vender ou comprar um item, aí ela manda o pedido para a Subsecretaria de Serviços Compartilhados, que aí procede a licitação. É um trabalho meramente executório. A venda do conjunto de 5 camarotes foi decidida 9 dias antes do Carnaval de 2019. Os camarotes foram leiloados por R$ 125 mil, menos de 50% do valor inicial, que era de R$ 500 mil. O edital foi elaborado a partir dos dados que constava numa minuta que já havia sido usado no ano de 2018. Em seguida, foi a vez do coordenador-geral de Infraestrutura e Suprimentos, Alexandre Gonçalves de Souza, que também foi responsável pela fiscalização do processo de licitação dos camarotes, ser ouvido pela CPI. O relator Átila Nunes questionou o valor que os camarotes foram vendidos. Já o integrante da comissão, Tarcísio Mota, perguntou qual era a função do coordenador durante o processo de licitação da venda dos camarotes. Já no final da audiência, a vereadora Rosa Fernandes recebeu um documento do Ministério Público solicitando todas as informações e depoimentos apresentados durante a CPI. E para a próxima reunião ficou decidido que a comissão vai ouvir representantes das 4 empresas que participaram do leilão dos camarotes da Sapucaí. A comissão também vai requisitar documentos de licitações dos anos de 2017 e 2018. Nós tínhamos o material da mídia, que foi publicado, né? E todo o material de publicação do Diário Oficial. E era baseado nesses dados que nós íamos trabalhar a questão da CPI. Mas fatos novos ocorreram durante o depoimento que nos fez, então, ajustar e ter um novo rumo
de convocações e de solicitações de documentos. Nós pedimos todo o processo licitatório de 2017, 2018 e 2019, bem como o convite das testemunhas, as duas testemunhas, que são os chefes de gabinete do senhor prefeito, para que venham depor na CPI. Câmara do Rio aprova a lei que cria o cargo de professor adjunto no ensino infantil. Relações entre Brasil e Angola foram tema de evento no Salão Nobre do Palácio Pedro Ernesto. Projeto de lei inclui ensino de História e Geografia dos bairros na grade curricular do ensino fundamental da rede pública. Proposta em tramitação cria campanha para detecção de transtorno de déficit de atenção em alunos da rede municipal de ensino. E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao advogado Manuel Ronaldo de Azevedo. A tecnologia mudou a maneira de nos comunicarmos. Saber usar as ferramentas do mundo digital é um desafio para os políticos. Para melhorar a interação com os cidadãos, parlamentares e assessores participaram de um curso de comunicação legislativa. Jornalistas, assessores e vereadores voltaram a ser alunos nesta segunda-feira. Eles passaram um dia no auditório da Câmara, aprendendo como usar da melhor forma as novas ferramentas de comunicação. A aula foi ministrada pelo jornalista Sérgio Lerrer, especialista em comunicação digital. A interação entre os parlamentares e o cidadão nunca foi tão intensa. A lei da ficha limpa mudou o jeito de fazer política. Por isso, o modo como a informação chega à população tem que ser cada vez mais transparente e eficiente. Não pode depender mais só da atividade em plenário ou da atividade presencial para a discussão do interesse público. Os espaços digitais hoje, acredito que são a grande tribuna da sociedade. Então, é produzir um conteúdo que seja um conteúdo de construção, de informação, de formação, e que não seja só o conteúdo de combate político, porque eu acho que o combate político hoje, do antagonismo que tem no país, entre grupos diferentes, né, ele acaba cansando a sociedade, não necessariamente aponta caminhos. Então, me parece que hoje muito mais importante é discutir o processo do Estado, da administração pública, de avanços, o que pode ser feito com o que temos hoje, né? Seja no município, no Estado ou no país. Então, esse é um desafio, acredito, importante da comunicação, não só divulgar, mas debater. Sérgio explicou que a comunicação legislativa é diferente da executiva. Enquanto a executiva é unilateral, usa muita publicidade, a legislativa abre um processo de discussão mais plural para permitir que a população participe. Definir o conteúdo que será exposto é o grande desafio dos parlamentares. Nós que trabalhamos com a coisa pública e até para seguir o princípio que existe na Constituição, que é o da transparência, nós precisamos ter essas ferramentas para levar à população, capilarizar o máximo possível a informação, as nossas ações e colher, através desse mecanismo, aquelas opiniões que possam melhorar o desempenho do nosso mandato. Os assessores que participaram do curso saíram cheios de ideias para o uso das plataformas digitais. É sempre bom, como jornalista e representante da comunicação legislativa, participar de cursos que possam aprimorar essa comunicação com a população e mostrar para a população, levar para a população a importância deles estarem aqui dentro também participando e aprendendo e entendendo a importância do nosso legislativo para o município. E você vai ver no próximo bloco. Museu Histórico Nacional abriga exposição sobre os rios cariocas. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa.
que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. Estamos de volta agora com a agenda desta semana na Câmara do Rio. Terça-feira, dia 30 de abril, audiência da CPI que investiga e apura o desrespeito ao sistema de regulação do CISREG, ofertas de serviços públicos, visando atender as igrejas evangélicas e a agilização de tramitação de projetos de isenção de IPTU para os templos religiosos evangélicos. Será ouvido o coordenador de consulta e estudos tributários. Também na terça-feira, dia 30, reunião com representantes do sistema de transporte público local. Terça-feira, dia 30 de abril, debate público da Frente Parlamentar pelo Direito ao Transporte. Quinta-feira, dia 2 de maio, CPI para investigar e apurar irregularidades no contrato de concessão do município do Rio de Janeiro e o consórcio Linha Amarela Lanza. Também quinta-feira, dia 2 de maio, reunião com os agentes de educação infantil. Sexta-feira, dia 3 de maio, debate público da Frente Parlamentar em defesa da liberdade de cátedra com o tema Educação e Democracia. E até o dia 6 de maio acontece no saguão da Câmara Municipal a exposição Cidadania em Situação de Rua. A exposição, que reúne fotos de moradores em situação de rua, é aberta ao público e tem entrada franca. O vereador Leonel Brizola realizou um encontro na Câmara do Rio em comemoração aos 60 anos da Revolução Cubana. Simpatizantes da Revolução Cubana participaram do evento. Também estava presente o cônsul de Cuba, Antônio Mata Salas. Durante o encontro foi lançada a 11ª Convenção Estadual de Solidariedade ao País Latino. O vereador Leonel Brizola lembrou que, além da celebração dos 60 anos da Revolução, é importante chamar a atenção da população para a luta contra o bloqueio econômico dos Estados Unidos a Cuba. Imagina você viver num país onde você é proibido de importar vacina, onde você é proibido de importar insumos para o desenvolvimento do teu país, ou você não pode desenvolver ele. E mesmo assim, Cuba apresenta os melhores índices de saúde, de educação, de trabalho. Então são questionamentos que nós temos que jogar luz aos fatos, né, e mostrar o que está por trás, às vezes, de uma cortina que não chega à formação ao povo brasileiro. Morreu no Rio o ex-lateral esquerdo da seleção brasileira, Rodrigues Neto. Rodrigues Neto defendeu a seleção brasileira na Copa de 1978 na Argentina. O ex-lateral foi o 13º jogador que mais vestiu a camisa do Flamengo, ao todo 439 vezes. Aqui no Rio, o jogador também atuou pelo Fluminense e Botafogo. Rodrigues Neto morreu aos 69 anos em consequência de uma trombose. Uma exposição em cartaz no Museu Histórico Nacional alerta para a importância da preservação ambiental para a sobrevivência humana. A mostra Rios do Rio, as águas doces cariocas ontem e hoje, reúne trabalhos de artistas históricos e contemporâneos e revela a relação do carioca com os mais de 200 rios que cortam a cidade. Imortalizados em verso e prosa, os rios que atravessam o município se confundem com a história da cidade. Eles são representados neste acervo que reúne obras de vários artistas, trabalhos que alertam sobre a preservação das nossas águas doces. Rios do Rio, as águas doces cariocas, ontem e hoje, recebeu um público sensível ao tema no Museu Histórico Nacional. A exposição traz à tona a relação do carioca com os 267 rios que cortam a cidade e um discurso inédito, por meio da arte contemporânea e obras históricas. Estamos muito felizes de inaugurar essa exposição Rios do Rio, que contempla uma série de outros produtos. Vai ter um livro de arte também, vai ter educação ambiental,
Nós estamos trazendo 10 escolas municipais públicas com crianças para visitar a exposição e em seguida terem atividades de educação ambiental, porque, por exemplo, você não conserta uma pessoa de 50 anos de idade para ela não jogar lixo nos rios, mas você consegue educar uma criança para ela não fazer isso. E eu sempre assim fiquei observando que o Rio de Janeiro, e não só o Rio de Janeiro, mas todas as capitais do Brasil, elas vivem voltadas para o mar. O Brasil todo, ele não se vangloria muito do seu interior. E aqui no nosso caso, do Rio de Janeiro, todo o povoamento e crescimento da cidade se deu através dos rios. São documentos, vídeos, quadros, instalações e objetos raros, como esta bica do chafariz das Marrecas, século XVIII, uma obra do mestre Valentim. Além de obras de Jean-Baptiste Debré e Johann Rugendas, várias instituições emprestaram obras relacionadas ao tema. Uma das propostas é trazer a reflexão sobre os processos irreversíveis de soterramento que as águas doces têm sofrido com a evolução urbana. A gente tem uma organização a partir de alguns núcleos conceituais e temáticos, né, como sistemas de abastecimento de água do rio, as obras para esses sistemas, construção desses sistemas, os chafarizes, o Canal do Mangue, o Rio Carioca, enfim, todos os rios, né, fontes de água doce, que são fontes de vida, né, para nós cariocas, mas que se encontram nos dias de hoje bastante deteriorados, poluídos e muitos soterrados ou silenciados. Então a exposição, digamos que seja uma cartografia poética, né, para a gente, enfim, lidar com esses vários rios, né, que abastecem a nossa cidade, mas a partir desses olhares não só históricos, né, quanto esses olhares de agora. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.